Olá, é mais uma vez para mim uma alegria estar aqui com você no programa Tempo de Atitude da Igreja Batista Atitude em Cordeiro. Nós estamos aqui ao lado, aqui pertinho do Colégio Estadual Antônio Pecli, e eu queria mais uma vez convidar você a nos fazer uma visita, a estar aqui com a gente. Eu quero tomar um cafezinho com você, compartilhar da bênção e da glória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu queria dizer para você neste momento que Deus tem algo especial para falar com você hoje. Deus tem algo vindo do trono dele para a sua vida. Então eu peço a você que nesse momento você pare alguns minutinhos para ouvir a voz de Deus. Se nós permitirmos, Deus fala. E quando ele fala, tudo muda. Eu queria fazer uma oração com você nesse momento para que a gente pudesse começar esse programa. E eu queria que você então, aonde você esteja agora, feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus e vamos juntos buscar a presença do Senhor. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço pelo momento e a oportunidade de estarmos aqui, podendo, Senhor Deus, buscar a Tua presença nesta hora. E te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, que sejam momentos especiais onde o Teu Espírito possa falar ao coração de cada pessoa que esteja ao alcance deste programa. Nós te louvamos pela oportunidade que temos de estarmos na Tua presença e te pedimos, Senhor, ser conosco em todas as demandas da nossa vida e da nossa existência, porque precisamos de Ti, dependemos de Ti e reconhecemos a Tua soberania sobre nossas vidas. Em o nome de Jesus, amém. Olha só, eu queria conversar com você hoje sobre algo que Deus colocou no meu coração e que é algo que pode trazer a você uma nova perspectiva. Eu queria falar com você sobre o tema decisões importantes que tomamos. E eu queria que você, se você puder, você pode me acompanhar aí na Bíblia, no livro de Ruth. E nós vamos falar sobre uma família que passou uma experiência por conta de decisões tomadas e que fizeram a diferença na sua história. Está lá o texto em Ruth, capítulo 1, e eu quero ler com vocês os versos de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe, lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Gente, eu queria colocar para você hoje uma coisa que é muito importante, sobre decisões. E decisões são momentos que podem mudar a história da nossa vida. Existem algumas decisões que a gente toma no nosso dia a dia que talvez não façam grande diferença. Por exemplo, você toma várias e várias decisões ao longo de cada dia. Algumas decisões como, por exemplo, se você tomar café de manhã ou não, se você vai colocar aquela roupa de cor azul ou vermelha, se você vai colocar aquele sapato marrom ou preto, são decisões simples que tomamos no dia a dia e que não fazem muita diferença no contexto da nossa vida. Porém, algumas decisões que tomamos são fundamentais. São decisões que podem mudar a história da nossa existência. Algumas decisões são muito importantes e suas consequências podem reverberar ao longo da nossa vida. Por exemplo, qual profissão que vamos seguir? Você, quando vai lá decidir por uma universidade, ou por uma faculdade, ou por um curso, ou por uma atividade profissional, você provavelmente irá decidir algo que vai repercutir durante muitos anos na sua vida. Você vai construir uma carreira profissional com base nessa decisão. Outra decisão importante que podemos tomar, por exemplo, é com quem vamos casar. O casamento é algo que vai durar para a vida toda.
E aí você pode pensar assim, pastor, mas se não der certo eu peço o divórcio. Verdade, você pode pedir até o divórcio, apesar de não ser a vontade de Deus para a sua vida. Porém, certamente aquele vínculo não se desfará apenas pelo rompimento de um contrato, principalmente se você tiver filhos, porque os filhos serão para toda a vida. Você terá que conviver com o seu ex-cônjuge de alguma maneira que possa trazer algum tipo de paz e tranquilidade para a criação dos filhos. Então existem decisões que a gente toma e que são fundamentais para o nosso futuro e para a nossa história. E dentro dessas decisões, quando nós as tomamos, também sabemos que essas decisões trarão sobre nós consequências. Algumas muito positivas, porém outras, se forem tomadas fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus tem para a vida da gente, podem também trazer consequências negativas. E por isso mesmo, o processo de decisão é muito importante e precisa sempre ser feito. As decisões precisam ser tomadas debaixo da direção de Deus. Nesse texto que lemos agora, vemos uma família de um homem chamado Elimeleque. E essa família era uma família do povo de Israel, que era ali da região, morava na região de Judá, e era uma família que tinha ali uma estrutura familiar bastante sólida. Era o marido, a esposa e 2 filhos homens. E essa família, por conta de uma crise que a região de Judá e de Israel passou, eles então decidiram sair dali e ir para uma outra cidade, a terra de Moabe. Engraçado é que, se a gente perceber direitinho os detalhes desse texto, a gente vai ver que essa família tomou algumas decisões e que reverberaram no seu futuro. Por exemplo, aquela família era uma família da tribo de Judá, era uma família que estava ali, uma família do povo de Israel e que tinha uma promessa de Deus. Nós sabemos que a região de Canaã foi dada por Deus ao povo de Israel como promessa de Deus a Abraão. Deus disse assim para Abraão: olha, sai você da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu farei de você uma grande nação. A sua descendência irá abençoar todas as famílias da terra. Por meio da geração de Abraão, surgiu o povo de Israel. E através do povo de Israel, Jesus veio ao mundo. E Jesus é aquele que abençoou por meio da salvação e da possibilidade de estarmos novamente na presença de Deus a todas as pessoas da terra. Sendo assim, aquela família fazia parte de uma grande promessa de Deus. Aquela família estava vivendo num lugar que foi dado por Deus. Promessa de Deus sobre a vida de um homem que foi fiel a ele e que creu na promessa de Deus. Sendo assim, aquela família estava no lugar que eles deveriam estar, o local dado por Deus, a região dada por Deus para que eles pudessem prosperar. Porém, mesmo ali naquela terra, a terra de promessa, a terra onde Deus havia então prometido abençoar aquele povo, havia uma situação de crise, uma situação de fome, uma escassez. E por que isso estava acontecendo? Porque certamente o povo de Israel, ao longo da sua caminhada, viveu situações difíceis, decisões que tomaram e que os afastaram daquele plano original de Deus. Pecados que ocorreram no meio do povo, no meio da nação e que afastaram aquela nação da bênção de Deus. Sempre quando nós nos afastamos da presença de Deus, é como se a proteção de Deus sobre a nossa vida saísse de cima de nós. E nós ficamos então sujeitos às circunstâncias da vida. É como que fosse um guarda-chuva. A gente está na chuva, no meio da chuva, e o guarda-chuva está aqui nos protegendo. E enquanto a gente está debaixo do guarda-chuva, a chuva não nos pega. Porém, se a gente sai de debaixo da proteção do guarda-chuva, a chuva nos molha, nos atinge. As coisas acontecem da mesma forma no reino espiritual. Quando nós estamos debaixo da direção e da vontade de Deus, é como se houvesse uma proteção sobre nós. Deus não permite que o mal nos sobrevenha.
Deus traz livramento, Deus abençoa, Deus traz vitória, Deus traz paz mesmo nos momentos de dificuldade. As chuvas cairão, porém nós não seremos atingidos, porque há uma proteção sobre nós, porque Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos abençoa. Porém, quando saímos de debaixo da proteção e da direção de Deus, ficamos sujeitos às circunstâncias, ficamos sujeitos às questões que acontecem ao nosso redor, porque a proteção foi perdida. Quando aquela família então toma a decisão de sair da terra prometida, de sair do lugar aonde eles deveriam estar, eles decidem sair de debaixo da proteção de Deus. E que coisa interessante, queridos, é percebermos que essa decisão trouxe sobre a vida daquela família consequências. Certamente, os momentos em que tomamos decisões ou que vivemos a nossa vida fora da proteção e da direção de Deus, podem nos trazer consequências. Consequências essas que podem reverberar na nossa vida de forma negativa, porque sabemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas você pode dizer para mim agora nesse momento, mas pastor, é uma terra que era prometida por Deus, uma terra que Deus havia prometido a Abraão, então por que estava passando fome? Por que estava em crise? Por que estava naquela situação difícil que eles estavam vivendo ali, que os obrigaram a sair daquele lugar? Eu quero dizer para você uma coisa, Deus nunca nos prometeu que não teríamos aflições, muito pelo contrário, Jesus nos disse assim, no mundo tereis aflições, porém, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, a vitória que Jesus Cristo conquistou na cruz é nossa também por herança. Ou seja, viveremos situações difíceis, circunstâncias adversas, situações que nos sobrevirão, sim, mas nenhuma delas viveremos sozinhos. Nenhuma delas estaremos desprotegidos. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nenhuma situação, problema ou dificuldade que estejamos vivendo ou enfrentando tem o poder de nos afastar da presença de Deus, tem o poder de nos destruir. Não, porque o nosso Deus é conosco e Ele é fiel, Ele caminha ao nosso lado, Ele está conosco todos os dias. E essa fidelidade de Deus, ela não depende da nossa própria fidelidade, porque mesmo que não sejamos fiéis ao Senhor, mesmo que tenhamos as nossas dificuldades na caminhada, mesmo que de alguma maneira possamos nos afastar da presença de Deus, Ele mesmo assim, por seu amor infinito e incondicional, sempre está disponível a que então nós tomemos a decisão de retornar. O que acontece então com aquela família? Aquela família procura o caminho mais fácil. Ela procura sair daquele momento ali de dificuldade e ir para um outro local onde eles teriam, entre aspas, na visão deles, uma prosperidade. Porém, não é isso que acontece, porque quando nós saímos de debaixo da proteção de Deus, estamos sujeitos às circunstâncias. E naquele lugar, naquela terra, onde eles não deveriam estar, eles então passam por situações muito difíceis. Primeiro, a morte do patriarca Elimeleque. Depois, seus filhos se casam com mulheres daquela região, em desobediência também a uma determinação de Deus sobre a vida do povo de Israel, porque o povo de Israel não poderia casar-se com pessoas de outras nações, visto que Deus tinha um propósito específico para aquela nação. E eles então casam-se com mulheres daquela região. E aí, dentro desse contexto, então, também morrem Malom e Quilion, os dois filhos homens de Noemi. Noemi, então, a mulher, fica sozinha numa terra estranha, sem o marido e sem seus dois filhos. Mas uma coisa interessante é, queridos, que mesmo nas situações de grande adversidade da vida, Deus não nos abandona, Deus não se afasta de nós. Aquela mulher, Noemi, quando ficou viúva e quando perdeu seus dois filhos, ela também perdeu a capacidade de se sustentar, porque a constituição familiar da época era uma constituição familiar patriarcal, ou seja, os homens detinham a possibilidade de auferir renda e de administrar os bens da família.
Quando morreu Elimeleque e os 2 filhos de Noemi, ela ficou desamparada, ela ficou desprotegida, ela não tinha mais condições de se sustentar. Por isso que na época de Jesus e na época do Antigo Testamento, as mulheres viúvas e os órfãos passavam grandes necessidades. Eram pessoas que eram tipo que marginalizadas pela sociedade. E aquela mulher então se viu nessa condição, numa terra estranha, marginalizada, viúva, sem filhos, sem ter condições de se sustentar. Naquela situação, naquela dificuldade que ela estava vivendo, ela poderia olhar para frente e não ver a luz no final do túnel, porque certamente ela poderia olhar para o futuro dela e ver que ela talvez não tivesse ali uma solução para aquele problema. Mas é interessante, queridos, que mesmo num lugar errado, na hora errada, mesmo distante da proteção de Deus, Deus não a havia abandonado. Deus então providenciou um livramento para a vida de Noemi. Certamente as consequências de suas decisões, das decisões familiares, a alcançaram, mas mesmo assim, Deus construiu um novo caminho. E eu quero dizer para você neste momento, Deus pode construir um novo caminho na sua vida. Mesmo que você esteja muito distante da proteção e da bênção de Deus, mesmo que você tenha caminhado muito longe e esteja muito distante do lugar aonde Deus gostaria que você estivesse, Deus pode hoje construir um novo caminho. Deus pode trazer você de volta à sua presença, porque Deus ama você incondicionalmente. E o amor de Deus nos dá a possibilidade de voltar, de retornar. Não é tarde, mesmo que as situações possam dizer para você hoje que não tem mais jeito, que você está desamparado, que você não tem para onde correr. Deus está disponível através de Cristo Jesus para que hoje mesmo Ele possa construir na sua vida e na sua história um novo caminho. Foi isso que Deus fez na vida de Noemi. Noemi estava fadada a viver privações, a passar momentos muito difíceis e talvez até ir para a mendicância. Porém, não foi isso que aconteceu. Deus levantou a nora de Noemi, Ruth, para que então ela pudesse voltar à sua terra e ali restabelecer a bênção de Deus sobre a sua vida. A história de Noemi não acabou assim, mas ela teve que tomar a decisão de sair daquele local e voltar para a sua terra. Talvez você tenha que tomar essa decisão hoje, de sair do lugar onde você está e voltar para o local para onde Deus te chamou. Talvez você esteja distante da presença de Deus, mas hoje está disponível a você a possibilidade de decidir sair de onde você está e voltar para debaixo da proteção e da bênção de Deus. E na medida em que nós tomamos a decisão de caminhar com o Senhor, na medida em que nós tomamos a decisão de fazer o caminho de volta, Deus nos abençoa. Ele vai ao nosso encontro, Ele traz uma nova perspectiva de vida, Ele renova a nossa esperança, Ele nos dá um novo começo. Então, tudo aquilo que ficou para trás deixa de ser importante na vida da gente, e aquilo que Deus fará daqui por diante passa então a ser uma nova vida. Querido, Deus tem algo para você. Deus te ama incondicionalmente, mesmo que você esteja na terra de Moabe. Deus quer trazer você de volta para a terra prometida, para debaixo da sua mão protetora, para debaixo da sua bênção e da sua graça, e quer construir sobre o teu futuro e a tua vida um novo caminho. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa tomar a decisão certa de buscar a presença de Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Creia que o Senhor pode fazer um novo caminho na sua vida. Não depende de nenhuma outra circunstância, senão da decisão de hoje você passar a viver uma nova vida com Jesus. E eu queria orar por você nesse momento. Queria colocar diante de Deus a sua vida agora. E eu queria que você então, aonde você estiver, pare o que você está fazendo por um momento. Feche os seus olhos
e vamos juntos buscar a presença do Senhor. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade de entendermos e compreendermos neste momento que, Senhor, a Tua mão nos alcança onde quer que estejamos. Senhor, podemos ter sim tomado decisões erradas, podemos sim, Senhor Deus, errar no nosso caminho e nos afastar da Tua presença e da Tua vontade, indo para um lugar que não era o nosso. Mas aonde estamos, Senhor, Tu permites então que possamos voltar à Tua presença. Tu constróis um novo caminho, Tu fazes novas todas as coisas. E eu te peço, Senhor, abençoa a vida daqueles que estão ao alcance deste programa neste momento. Senhor, em nome de Jesus, traz nova esperança. Traz, Senhor Deus, um novo caminho. Senhor, aonde quer que estejam, Senhor, por mais distante que estiver, ó Senhor Deus, vai lá, alcança e traz de volta para debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcança onde quer que estejamos. E porque, Senhor, temos a possibilidade hoje de tomar a decisão de estar debaixo da Tua bênção, da Tua proteção e da Tua direção. Guarda, Senhor Deus, a cada um de nós, supre cada necessidade e faz novas todas as coisas. Em o nome de Jesus, amém e amém. Olha, foi um grande prazer para mim estar com você nesse momento. E eu peço a Deus que Ele esteja abençoando a sua vida em todas as áreas e que você possa construir um novo caminho ao lado de Jesus. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos aqui na Igreja Batista Atitude em Cordeiro e quero receber você aqui com muito amor para que juntos possamos caminhar para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.